A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A AmCham Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas em Angola. Ela assenta essencialmente em 4 pilares: as relações comerciais, económicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola venham a declinar, pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola, mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares, e neste momento resumem-se em 4 bilhões. Do ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e quando elas aparecem no mercado, têm a tendência de criar empregos e participando exatamente no desenvolvimento do país anfitrião. Do ponto de vista académico, a AmCham está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem pelo menos as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola, no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. Estimados ouvintes da LAC, renovados os votos de muito bom dia, bem-vindos a mais uma edição da Hora da AmCham, o programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola. Este programa conta com a produção da JCC Comercial, técnica e sonorização de António dos Santos. Eu sou o Joel Costa e com todo o prazer realizo e apresento este espaço de rádio. Hoje, como é habitual, na primeira quarta-feira de cada mês, temos o painel que analisa a economia mundial e nacional. Falo-vos dos doutores Augusto Fernandes e também do Dr. Yuri Kishina, economistas e que nos vêm ajudar a compreender a economia mundial e nacional e aquelas que são as principais tendências neste preciso momento. Temos 2 temas hoje. Primeiro, um a nível nacional, falarmos um pouco sobre o desempenho do setor não petrolífero nos últimos anos. Fala-se que tem estado a crescer, que encontrou crescimento assinalável e que já se mostrava capaz para substituir o petrolífero. De onde vinha esse crescimento? Não sabemos, porque a informalidade continuava alta e até hoje continua, né? Mais de 60% da economia está no lado informal, ou seja, é a receita que o Estado não capta e que não entra para o circuito formal. É uma economia que está fraca, ou seja, vamos até tentar explicar que no tempo em que o produto interno bruto era à volta mais de 100 mil milhões de dólares, se nós tivéssemos os 60%, estamos a falar que o nosso produto interno bruto era à volta de 160. Há quem estime mais, há organizações que estimem que a informalidade é superior. Questionam-se alguns economistas como é possível uma economia com tamanha informalidade conseguir efetivamente ter crescimento assinalável no setor economia não petrolífera, quando não se registava crescimento da produção, quer dos serviços a nível do setor da economia formal. Alguma coisa não estava bem explicada. Mas vamos ouvir o que pensam os economistas sobre isso. Há também outro tema que vai fazendo manchete. O FMI e Banco Mundial já deram luz verde para que se possa desembolsar algum dinheiro para apoiar os países desfavorecidos. Angola, como já aqui o dissemos, continua na renda baixa, portanto é dos países que efetivamente beneficia de certos apoios e de certos estímulos, e agora vamos compreender até que ponto esse fenómeno pode efetivamente impactar a economia do país.
Bem, vamos começar por chamar o Dr. Augusto Fernandes. Dr. Augusto Fernandes, bom dia. Bem-vindo ao nosso programa Hora da AmCham. Bom dia, Joel. É sempre um prazer estar aqui e falar aos vossos microfones para esse público maravilhoso, não é? E falar de economia, falar de PIB não petrolífero, do desempenho macroeconômico dos últimos anos, na última década, é falar daquilo que quase todos já sabemos, né? Crise atrás de crise, recessão econômica, uma atrás da outra, e o PIB não petrolífero é aquele que de quando em quando vai dar o ar da sua graça, cresce um bocadinho, mas que não é o suficiente para cobrir o outro lado que se perde. Obrigado, Dr. Augusto Fernandes. Vamos já abordar este tema. Vamos apenas saudar Dr. Yuri Kishina. Bom dia, bem-vindo mais uma vez à Hora da AmCham. João, muito bom dia e agradeço o convite. Também gostaria de saudar o Dr. Augusto Fernandes. É a primeira vez que de facto estamos muito mais próximos fora das tecnologias e é um prazer estar no programa. E também gostaria de saudar os nossos ouvintes, né? Que sem eles eu acho que o programa não existe. Esse programa foi feito claramente para os ouvintes e estimular, entusiasmarem no sentido de facto de contribuírem para o país do ponto de vista econômico também. É nesse sentido. Muito obrigado. Dr. Augusto, vamos então continuar o raciocínio. A questão que colocamos diretamente é sobre o primeiro tema. Afinal, o que é que aconteceu? Qual é o desempenho que tem tido a nossa economia não petrolífera? Na próxima semana vai ter aqui o painel de petróleo e gás, que vai falar sobre tudo à volta do setor do petróleo e de gás. Mas hoje gostávamos de ouvi-lo falar efetivamente sobre este tema importantíssimo, não é? A questão do setor não petrolífero. O que é que tem a dizer sobre o desempenho do setor não petrolífero a nível do nosso país? O setor não petrolífero, nós vamos destacar a energia, a construção civil, o comércio na sua generalidade, que é aquele que de facto acaba por acontecer quase todo no mercado informal. Mas sente-se mais, a agricultura, as pescas, não é? Os diamantes. Às vezes, quando nós falamos do setor não petrolífero, doutor, esquecemos do diamante e pensamos que o diamante está lá no petrolífero. Não, ainda acaba por estar aqui do outro lado do não petrolífero. Quer dizer, o diamante também ainda está aí nesta confusão. Mas é um setor que, do ponto de vista de crescimento, ele cresce sim, porque quando nós vamos analisar lá os gráficos do crescimento econômico, vimos que, às vezes, em período de crise, o setor petrolífero está em queda, em pico, o não petrolífero está numa queda branda e depois começa a retomar logo ao crescimento, só que é um crescimento muito tímido que não consegue compensar o crescimento negativo às vezes do outro setor. Não é? Então quer dizer que as pescas no final do dia não é suficiente, a agricultura não é suficiente. O que vamos fazer a nível do setor de energia, de construção civil, também não trazem grandes compensação naquilo que é a nossa economia. Isso tudo nós vamos acabar por sentir no mercado de emprego, naquilo que é o rendimento das famílias no bolso, o PIB per capita acaba por diminuir. Essa questão do PIB não petrolífero, e às vezes nós vimos dirigentes a fazerem festa porque o PIB não petrolífero está a crescer, não obstante que o PIB no seu geral está contraído. Eu penso que o foco mesmo, as discussões a nível da academia, a nível de toda aquela volta da economia, devia se pautar em estudar de facto porque que o PIB não petrolífero angolano não consegue reagir. Porque muito já se fez, já se criaram muitos programas, já tivemos aí variadíssimos programas ligados à diversificação da economia, mas que todos eles de alguma forma não funcionaram. E quando vamos fazendo os diagnósticos, vamos dizendo não funcionou porque havia o amiguismo, o compadrinho, por aí em diante. Mas também há fatores muito intrínsecos nesse setor que precisamos de ver mesmo, fatores culturais, educacionais. Às vezes hoje eu via o ministro da Agricultura falar, porque a agricultura está aí entre esses elementos do PIB não petrolífero, mas temos que discutir se vamos fazer monocultura, se vamos diversificar as culturas, porque eu que lido com aqueles que procuram fazer estudo de viabilidade para alavancar os seus negócios, sinto muito que temos um atraso naquilo que é a estruturação do negócio na área da agricultura, que no final do dia é o PIB não petrolífero que nós queremos todos que cresça. Porque o empresário vem, tem 1000 hectares, quer plantar jinguba, quer plantar café, feijão, tudo num 1000 hectares. Mas quando nós analisamos outras latitudes, encontramos fazendeiros que têm 30.000 hectares, 100.000 hectares, só a fazer, por exemplo, banana. Então, será que a monocultura é bom ou não é bom? Penso que os agrônomos e os economistas da economia agrária
O que tínhamos que discutir é, de facto, os tipos de cultura, quais são as culturas, como é que os empresários devem, de facto, manejar essas culturas, porque no final do dia nós temos um problema muito grande com a rentabilidade dos solos. Quer dizer, nós vamos fazer agricultura com a chuva, esperar chuva para plantar o milho e acabamos por ficar com uma produção por ano. Quando estivéssemos a fazer uma agricultura irrigada, conseguíamos ter 3 ciclos no ano, porque o milho dá de 4 em 4 meses, se eu não depender da chuva, consigo ter 4 vezes o milho no ano. Mas nós só conseguimos ter uma vez no ano e quando vamos colher, colhemos da pior forma possível, só tiramos 1 tonelada por hectare. Quer dizer, a rentabilidade está muito baixa, então é preciso estudar estes fatores. São estes fatores que no final do dia vão fazer com que os custos de produção baixam e que conseguimos ter um preço concorrencial, conseguimos ter um milho que vai concorrer com o milho sul-africano, com o milho do Zimbábue, com o milho da China, dos Estados Unidos, porque ele de facto está dentro dos padrões de produção, mas as discussões não têm sido nesse sentido, e eu quando ouvi o ministro da Agricultura falar, não senti, não vi isto, e falamos tanto da diversificação da economia, mas de facto os fatores que devem ser discutidos para que de facto o PIB não petrolífero tenha um crescimento de facto que é a produtividade, nós não discutimos, nem a produtividade das pessoas, nem a produtividade do capital, nem a produtividade do solo, quer dizer, aqui está tudo na produtividade mínima, e se continuarmos com esse tipo de produtividade, não vamos conseguir concorrer. Muito obrigado, Dr. Augusto Fernandes. Vamos chamar à conversa o Dr. Yuri Kishina e colocar-lhe a seguinte questão. Dr. Yuri, muitos ouvintes estão a acompanhar, mas ainda não perceberam bem qual é a estrutura do nosso PIB. Quanto é petróleo, qual é o peso da nossa economia, setor não petrolífero, dentro deste produto interno. Podia, por favor, explicar mais ou menos a estrutura do nosso PIB, não é? E qual o seu valor e o que é, dar-nos assim uma aula na qualidade de professor, para ver se os nossos ouvintes que não dominam passem a entender basicamente o que é o PIB, o nosso, como é que ele está composto, qual é o valor e qual foi a evolução dos últimos anos. Muito obrigado por me conceder a palavra. Do ponto de vista de riqueza, de produção, que tem nos dado sangue de viver na economia, quase que seguramente o petróleo tem sido o elemento número 1 da nossa economia. Ou seja, a economia é composta por vários setores. PIB é o valor de bens e serviços em termos monetários que uma economia produz. Nós temos vários setores. Temos a agricultura, temos as pescas, temos a indústria, temos a construção, temos a energia. Mas o petróleo tem vindo a reduzir o seu peso. Já estava muito acima dos 50%, agora está abaixo dos 50%. Estamos aí em 43% ou 45% do PIB é petróleo. Mas agora, esses 60% ou 65% não significa que é riqueza, que é produtividade. Pode ser apenas despesas, que é alimentado pelos 45% que é de riqueza, que é o próprio petróleo. Se nós tirarmos o petróleo, Joel, fica apenas despesas. Mesmo o setor de pesca, o setor da agricultura, hoje ainda é uma despesa enorme por parte dos agentes econômicos, particularmente até do Estado. O Estado é que faz tudo, né? Em Angola não existe economia como tal se eu tiro o petróleo. É só por isso que estamos a dizer, o petróleo está em baixa, a economia entrou em crise. Mas o setor não petrolífero está aí a crescer como positivo, mas não consegue alavancar. Porque o nosso modelo assenta em pressupostos de riscos acrescidos. Assenta primeiro no petróleo e o setor não petrolífero, mas é despesa, é consumo. É muita vaidade, é falta de produtividade, é falta de comportamento, falta de atitude, de crença, não pedimos resultado, não competimos, temos uma economia amarrada. Então você não tem como ter um setor não petrolífero que alavanca a própria economia. Mesmo essa previsão de 2,1%, de 1% do setor não petrolífero para esse ano, é prever se as despesas vão aumentar mais ou não. É nessa perspectiva, por exemplo, o Dr. Augusto defendeu uma perspectiva que eu acho que estou de acordo. Ele diz, o setor petrolífero está a cair, mas o setor não petrolífero dá azar das suas graças, vai crescendo um pouco. É crescer despesa, não é produtividade, Joel. Não é produtividade, porque se fosse esse 2,1% riqueza como tal, era um ar de graça, né? É nessa perspectiva. Então, o setor não petrolífero não tem como, digamos assim, crescer se não existir um crescimento real dos investimentos. E crescimento real dos investimentos, até o chá do dia, o nível da escolaridade do nosso sistema de ensino, tem um impacto no crescimento econômico. Os custos de produção, energia, água, as estradas estão mal, a economia de comportamento.
tentar, portanto, perguntar os resultados nos funcionários públicos, funcionários que não dormem. O próprio setor administrativo, que é muito grande, que é muito pesado. É por isso que eu sempre defendi que quando o Estado ainda é o principal agente econômico, o processo de tributação vai ser ineficiente, porque o Estado está a se cobrar a si mesmo, está a ver, Joel? É nesse sentido. Então, o setor não petrolífero não tem pernas para andar, enquanto o Estado é que faz o setor não petrolífero. Se o Estado não paga salário dos funcionários públicos, os multicaixas não ficam cheios. Joel, é o que tem acontecido. O Joel pode ir no multicaixa, não tem ninguém. Só o Estado pagou. Você vê que, afinal de contas, já tem mais de 500 mil de funcionários públicos. Quer dizer que o setor que mais emprega, que mais as pessoas estão atrás para ir trabalhar é o próprio Estado. Você não tem como crescer o setor não petrolífero. Até a própria agricultura vai ser uma agricultura de subsistência, porque o foco, do ponto de vista de produção, ligar o setor agrícola com o setor comercial, com o setor industrial, não existe, porque o setor não petrolífero não está estruturado, não está sistematizado, não está organizado para responder à queda da própria economia. O Joel vai ver que mesmo o setor petrolífero vai começar a recuperar do ponto de vista de preço, mas a economia não vai crescer muito. Por exemplo, atualmente o que está acontecendo aqui é que hoje o preço do barril de petróleo está acima de 55. Preço acima de 55, em 2007, 2005, nós já crescíamos a taxa de 2 dígitos. Significa o quê? Não é o preço, é a produção, produtividade. Teu país não é rentável do ponto de vista de produtividade. Não há produção, Joel. Não é o preço que aumenta a riqueza, é a produção que você produz. Mesmo o setor petrolífero, você está a produzir pouco, não tens como criar riqueza. Para não falar já o setor não petrolífero. Por exemplo, o setor não petrolífero tem que ser estruturado na base da liberdade. Não há liberdade do ponto de vista da atividade econômica. Hoje, o agente econômico angolano é servo do Estado. O Estado é que é o senhor, é o amo. Os empresários trabalham para o Estado. No final das contas, todos nós somos funcionários públicos. Quem é que tem empresa privada também é funcionário público, porque só trabalha para pagar imposto. Tudo é só Estado. O agente mais conhecido da nossa economia chama-se que AGT. A gente é mais famosa que o próprio empresário. E recebe prêmio também. Recebe prêmio na entrega de prêmio para os empresários. É preciso organizar a economia do ponto de vista do modelo econômico. Mas esse modelo econômico não é um Estado que parece que te protege muito, mas não protege porque está a asfixiar. É um Estado que dá liberdade para você explorar o teu talento e alargar as oportunidades de lucro para a sociedade. Assim nós crescemos, vamos atingir o nível de qualquer outro país do mundo. Nós não estamos a explorar o talento do setor não petrolífero. É muita gente, 30 milhões de habitantes, Joel Costa, uma parte jovem, uma média de idade de 17 anos, num país com potencial. Só falta estruturar para o setor não petrolífero crescer consideravelmente. Então, eu não vejo o setor não petrolífero como alavanca do crescimento da economia de Angola se nós não organizarmos, não estruturarmos, não sistematizarmos e não colocarmos no toque a redução dos custos e, naturalmente, acarinharmos cada vez mais os empresários. Os empresários é que é a base. Os vários áreas do empresário é o fundamental. É um recurso raríssimo o empresário. Temos que acarinhar, amá-los, mimá-los, porque não há imposto sem empresário, não há dinheiro. O funcionário da administração pública, do MINFIM, do Ministério da Economia, não terá salário se não existir empresário. Tem que conversar com os senhores que estão no Coreia do Norte. Eles passam mal porque não tem empresário, não tem setor privado. Tudo depende do Estado. Então, essa é uma armadilha crucial que nós temos, que amarra o setor não petrolífero, tendo o Estado como tudo. A aviação tem lá Estado, o petróleo tem lá Estado, a agricultura tem lá Estado, tem fazenda. Repara, não tens como crescer, Joel Costa. Como é que vais crescer se o Estado está lá? E depois, o Estado é composto por político. O político também tem o seu próprio interesse, ou seja, a mão invisível da política. Tem o seu grupo, naturalmente. E uma economia que é feita de grupo de interesse político não tem pernas para atingir o nível da Noruega, nem da Dinamarca, nem da Finlândia, para não dizer, naturalmente, de um país muito interessante que está a crescer a nível africano. Chama-se Ruanda, Ilhas Maurícias. Nós não temos como crescer. Então, Joel Costa continua a defender que o setor não petrolífero não tem perna para crescer porque não há um crescimento real dos investimentos. Crescimento real dos investimentos é reduzir custos de produção, é ver o mercado para ser mais competitivo, é combinar as políticas macro, as políticas públicas, as políticas micro e as estratégias empresariais. Aí sim, terás crescimento econômico do setor não petrolífero nesse sentido. Obrigado, Dr. Yuri Kishina. Caro ouvinte, se agora sintonizou, está a acompanhar a Hora da AmCham, o programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola. Hoje, como é habitual, estamos aqui a falar sobre dois temas. O primeiro tema desta conversa com o Dr. Yuri Kishina e
Augusto Fernandes, é exatamente o desempenho do setor não petrolífero, e cada um deles deu aqui algumas notas sobre o que é necessário. O desempenho é claramente negativo, não é? Como diz o Dr. Yuri Kishina, é mais na vertente da despesa, e como diz o Dr. Augusto Fernandes, é necessário pensar o modelo que permitirá que este setor não petrolífero, ou seja, os vários segmentos da economia não petrolífera do nosso país, venham absorver e ganhar cada vez mais força, embora seja 55% do PIB, mas o que se sabe é que efetivamente, como diz aqui o Dr. Kishina, é apenas despesa, não é? Não traz produção, não traz riqueza. Claro que estamos com recessão e nós vamos, efetivamente, já são 5 anos, e este é um fator que neste programa você vai ouvir várias vezes. Mas vamos olhar para o segundo tema. Vamos olhar agora para a questão dos incentivos que o FMI e Banco Mundial decidiram que devem ser desembolsados a favor dos países os menos desenvolvidos. Angola, como se sabe, é um país de renda média. A sua graduação a país de renda média foi adiada. Continuamos, melhor, a ser considerado um país de renda baixa, e vamos continuar ali por pelo menos mais 4 anos, e esperamos naturalmente até lá conseguir alcançar. E isso tem vantagens e tem desvantagens. A vantagem, pronto, do ponto de vista da dívida, serviu para o que serviu, conseguiu-se naturalmente ter uma moratória de pagamento da dívida que asfixiava ainda mais a economia, e por outra, alguns apoios do Banco Mundial e do FMI, Angola os tem efetivamente porque é um país de renda baixa. Se fosse de rendimento médio, determinados apoios já não os teriam, não é? Então, mas o FMI e o Banco Mundial disseram que vão, digamos assim, soltar os cordões da bolsa e permitir que efetivamente haja financiamento aos países menos desenvolvidos, nos quais Angola se enquadra. Dr. Augusto Fernandes, o que é que isso significa? O FMI e o Banco Mundial dizerem que é necessário olhar para esses países e encontrar mecanismos de compensar e ajudar essas economias a voltarem a erguer-se, logo depois de terem liderado uma iniciativa que permitiu que muitos desses países vissem algumas amortizações, alguns juros, serem efetivamente o pagamento adiado por pelo menos 2 anos. Aqui é aquela questão que temos que ver muito bem se de facto essas instituições multilaterais querem de facto ajudar. Porque eu às vezes fico perplexo quando ouço essa questão das ajudas, de dar ajuda para comprar FUBA, dar ajuda para comprar vacina, para comprar medicamento. Quer dizer, particularmente eu não aceitaria ir pedir um dinheiro emprestado para comprar FUBA, que eu sei que me tornaria cronicamente devedor, que eu todos os anos ia lá buscar dinheiro emprestado para comprar FUBA. Eu ficaria mais feliz se esse dinheiro todo de empréstimo fosse canalizado para o setor produtivo. Estamos a falar agora de vacinas, não é? Sim, agora é vacina, de vacina, de comida. Os empréstimos são nesse sentido. E acho que há pouco tempo ouvimos aí que havia aí um empréstimo para os países para comprar vacina. E caricato é quando se ouve empréstimos para o setor produtivo. São muito pequenos. Ouvi agora o banco de dados de alimentação veio e emprestou $6 milhões para a agricultura. Quer dizer, é uma brincadeira. Quando falamos de empréstimo para comprar material de guerra para a África, para comprar comida para a África, são empréstimos de 50, 100 milhões, 200 milhões. Quer dizer, quando é para produzir, é $6 milhões, é $1 milhão, 2 milhões. Com isso não vamos a parte nenhuma. Os empréstimos têm que conseguir gerar capitalização, tem que conseguir gerar riqueza. Não podemos ser cronicamente devedores, porque essa questão da dívida pública cíclica que nós estamos metida é porque nós não conseguimos colocar de facto o setor não petrolífero a produzir para cobrar os impostos devidos e podermos ter o Estado sustentável. Vamos buscar dinheiro emprestado para pagar salário da função pública, vamos buscar dinheiro emprestado para subvencionar o preço da gasolina, que é o que o Dr. Yuri chamou a atenção muito bem. Estamos a dizer que o não petrolífero está a crescer, mas é o custo da subvenção dos juros. E você tem que pagar essa subvenção dos juros, é o custo da subvenção do combustível, que tem que ser pago. Quer dizer, esses custos do setor petrolífero têm que desaparecer. E eles só vão desaparecer se nós de facto temos investimento de facto no setor não petrolífero, na educação. É só olharmos, por exemplo, para Angola. Nós temos 2 ou 3 institutos agrários. Temos um no Lubango, um no Chivinguiro, outro no Kwanza Norte. O privado não está preocupado em criar condições para que hajam escolas agrárias para formar o homem. O próprio Estado também não está preocupado em criar escolas agrárias para formar o homem.
Nós devíamos ter aqui um incentivo de escolas agrárias. Ficaria feliz, por exemplo, se esse empréstimo do Banco Mundial, por aí fora, fossem para abrir colégios ligados à agronomia, criar centros de formação profissionais ligados à agronomia, porque eu aí estaria a ver o futuro. Porque agora, para comprar comida, não importa se o empréstimo vem da China, se vem do FMI, se vem do Banco Mundial, para comprar comida temos que parar. Eu acho que há um presidente africano que acabou morto por isso, porque esse discurso que estou aqui a ter não é novo. Tomás Sankara teve um discurso idêntico e já não viveu muito tempo. Só espero que depois desse discurso aqui nos microfones da LAC eu vive mais 60 ou 70 anos, porque em África quem tem esse tipo de discurso não vive muito, porque acaba por chocar com os interesses das instituições multilaterais, não é? Porque no final do dia podemos chegar à conclusão que essas instituições não estão aqui para nos ajudar, estão aqui para nos afundar. Nós temos que ver o que é bom que vem do lado deles, que é a parte técnica, os aconselhamentos, liberta o BNA para ficar independente, torna o ambiente de negócio mais suave. Esses conselhos são bons que vêm do FMI e do Banco Mundial, mas os empréstimos que têm estado a nos ajudar não são muito bons empréstimos. São empréstimos muito ligados ao social e nós temos que sair dessa dependência de financiar o social por via de empréstimos. Temos que financiar o social com imposto. Temos que conseguir cobrar imposto para conseguirmos pagar salário da função pública. Só vamos conseguir pagar salário com os impostos se nós fizermos o que o Dr. Yuri acabou de aconselhar, acarinhar o empresário, dar maior liberdade econômica no empresário. Provavelmente até seria o momento certo para falar disto. Vamos mexer na Constituição. Aproveitam a abrir aí um capítulo também para aumentar as liberdades do exercício da atividade econômica, porque estão muito burocráticas, quer dizer, o acesso à terra, também lá na Constituição está muito amarrado com a terra do Estado. É o momento certo de pensarmos em mexer nisso. E esses conselhos vêm dos manuais do Banco Mundial, vêm do quem controla o ambiente de negócio do business, é o Banco Mundial, que nos recomenda o acesso ao crédito facilitado, o tempo mínimo para a constituição de uma empresa reduzir. Esses aconselhamentos vêm do Banco Mundial e são muito bons, são positivos. O FMI também tem feito o seu aconselhamento e pressões no lado político, não é? Que a política não pode intervir muito na economia, que o Banco Central tem que ser livre. Estes conselhos são muito bons. Mas o dinheiro que vem daí, aquilo são empréstimos marcados. Se é empréstimo que vem para comprar medicamento para a saúde, você não pode fazer desvio de finalidade de crédito. Se o FMI te der dinheiro para comprar vacina, você foi comprar arroz, vai ter problema com o FMI. Então, esses empréstimos, para mim, o governo devia parar de pedir, porque podíamos ir buscar um bom exemplo do Hong Kong. Hong Kong, quando decidiu sair dessa confusão em que nós estamos mergulhados, não tomou empréstimos desse tipo. Se não quer. As pessoas iam para lá, eu tenho dinheiro para emprestar, as instituições multilaterais e bilaterais iam para lá, tenho dinheiro. Não quero, desse tipo não quero. Eu aqui quero o setor produtivo, se você quer produzir, a terra está aí, vem você com a tua tecnologia, coloca aí a tecnologia e começa a produzir. Não vou te cobrar nada pela terra. Quer dizer, se nós continuarmos a receber esses dinheiros dessas instituições, daqui a 100 anos não vamos estar a falar de dívida pública. Não vai acabar. Muito obrigado, Dr. Augusto Fernandes. Vamos chamar o Dr. Yuri Kishina. Dr. Yuri, vamos olhar para esta questão. O Banco Mundial e a FMI vão falando efetivamente sobre a necessidade de se apoiar os países mais carenciados, financiar efetivamente a atividade desses países, principalmente na questão das vacinas. E disse mesmo que o G20 também já se juntou a estas vozes. E ficamos então a saber que o G20 também vai apoiando esta iniciativa. E para dar mais detalhes, o G20 dá sinal verde ao FMI para emissão de liquidez. Isto significará uma injeção de liquidez para países de renda baixa e alguns de renda média mais afetados pela pandemia da Covid-19. Esta é a notícia e nós gostávamos aqui de ouvir do Dr. Yuri Kishina o que pensa sobre este facto. De que forma é que esta injeção de liquidez que o G20 dá à luz verde ao FMI para a nova alocação de direitos especiais de saque, o que significará uma injeção de liquidez nos países menos desenvolvidos e, naturalmente, países de baixa renda e alguns de renda média mais afetados pela pandemia da Covid-19. O que é que isso significa, efetivamente, Dr. Yuri Kishina? Isso é bom? É mau? Será que Angola deve olhar para isso como uma oportunidade e seguir, ou não, manter-se de fora e fazer tudo sozinho, como diz o Dr. Augusto Fernandes, principalmente os aspectos relacionados a investimento
relacionado com a sua subsistência. Bem, Joel, é o seguinte, eu vejo em duas perspectivas. Uma perspectiva interessante, é o lobby internacional, há uma corrida enorme para as vacinas. Nós temos assistido na Europa, acho que a grande laboratório na Bélgica, que está em atrito com a União Europeia, porque até o próprio laboratório é britânico, e quase todas as vacinas estão indo para a Inglaterra. Foram os primeiros a receber ao lobby internacional. E o FMI, pelo visto, entrou nesse lobby internacional, o G20, o Banco Mundial, para verem os mais pobres, né? Naturalmente, os menores, as formigas do mundo, né? São os africanos, particularmente os países da África subsaariana. Isso é interessante. O lobby internacional para as vacinas é crucial para todos os países. Essa é uma outra parte que eu acho até interessante. E o continente africano deve ficar interessante, feliz. Há um lobby internacional que também quer ver a situação e as questões do Covid-19 para os mais pobres, né? Portanto, a vacina é importante e devemos também entrar nessa luta. Agora, a outra parte, não menos boa, é da dívida. O Banco Mundial, o FMI, só funciona como um banco. É banco, né? Naturalmente, um banco não concede almoços grátis, né? Não concede crédito só por conceder crédito. Sabe que no curto ou médio, longo prazo vai tirar lucratividade. Mas também eles não são culpados. Eu não culpo o FMI nem o Banco Mundial porque está a conceder crédito. Não. A culpa está no devedor. A primeira questão é, o que o senhor fez com o dinheiro que te emprestaram no passado? Joel, se nós analisarmos aqui as estatísticas só sobre dívida externa dos países da África subsaariana, só são 4 os bem comportados. Sabe quais são esses países? Nigéria. Sabe a dívida externa da Nigéria, quanto por cento do PIB da Nigéria? É o primeiro, 7,9. Só 7,9. Só deve ao estrangeiro 7,9 da sua riqueza. Vamos ao segundo, os bons miúdos, né? Os que tiram 20 na prova. O segundo, estamos a falar Botsuana. Sabe qual é a percentagem da dívida externa de Botsuana? 10,5%, segundo o FMI. Só 10%. Só emprestou no resto do mundo 10,5%. Vamos no terceiro bem comportado. O Joel não vai acreditar. República Democrática do Congo, a dívida externa apenas é 13,7% da riqueza do Congo. Congo, que nós chamamos de ter Congo, é Congo. Parece desorganizado, mas deve pouco ao estrangeiro. Congo está em terceiro lugar. Segundo o Fundo Monetário Internacional, dados do regional da África Subsaariana. O quarto, bem comportado, chama-se Mauritânia. 18,3% do PIB. Eu só falei os países que têm abaixo de 20% do PIB, da sua dívida externa ao estrangeiro, só deve abaixo de 20%. Endividaram-se muito, não fizeram nada. Tem um modelo que assenta no consumo. Exportam petróleo, exportam também consumo. Em comprar produtos lá fora. A vida de liberdade em Portugal é angolano, né? Vamos, o primeiro mal comportado, mas eu também acho que é mal comportado do ponto de vista de dívida externa, por quem faz o orçamento deste país da África subsaariana é quase a União Europeia. Chama-se Cabo Verde. Vive muito de remessas estrangeiras. É o pior comportado. A dívida externa é 112,8% da riqueza de Cabo Verde. Quer dizer, os cabo-verdianos podem trabalhar um ano, não conseguem pagar a dívida externa sem comer. Não conseguem pagar a dívida externa. Qual é o segundo indisciplinado? Chama-se Moçambique. 96,5% do PIB é dívida externa de Moçambique. O terceiro, já pode adivinhar quem é o terceiro. Angola. Os angolanos são os terceiros mal comportados, são os piores que se comportam, estão no grupo 3, os Big Three, né? A dívida externa de Angola, em 2020, equivaleu a 85,6% da riqueza de Angola, ou seja, a maior parte da dívida do país é externa. Esse tem que ser mais racional, porque podem entrar na crise de dívida. E a África subsaariana está a caminhar-se para a crise de dívida externa. E depois, do ponto de vista de reservas internacionais, também tem poucas reservas, poucos dólares nas suas economias. Então você tem uma armadilha enorme. É por isso que eu disse que o setor não petrolífero não tem como crescer quando o país tem dívida alta. Porque o governo vai sempre buscar impostos nos empresários. Os empresários vão passar cada vez mais mal. E mais, o mais grave não é isso, Joel. Quando o Joel endivida-se já, a dívida de longo prazo, estás aí buscar a riqueza, é por isso que eu disse que é um ato imoral. Você não está a deixar herança de riqueza, está a deixar herança de dívida nas crianças. Às vezes são crianças que ainda não nasceram, já têm dívida. O jovem, aquilo que eu tenho dito, o jovem está para querer a miúda, mas o cromossoma já está a pagar dívida. É nesse sentido, são dívidas de longo prazo. Então, não é o credor o culpado. Parem de ver o credor como o leão da fita. Eu pelo menos, não sou daqueles que defendem. Ele veio da casa dele, veio emprestar dinheiro. Você que foi solicitar. O FMI não veio em Angola porque foram solicitar. Banco Mundial foram solicitar. Eles não são culpados.
O culpado é que, de facto, o Joel não combinou bem as variáveis para fazer dessa dívida, criar riqueza que sobra para pagar a dívida e sobra para as gerações. Este é que é o problema. O que é que fizemos com a dívida? É o elemento número 1. Depois, eu sou daqueles que defendeu na moratória que Angola não ia aceitar a moratória. Faria tudo por tudo para pagar a dívida. Sabe o que está acontecendo? A Nigéria não aceitou na moratória. Não, eu vou pagar a dívida. A Nigéria pagou a dívida mesmo com o Covid e continua a pagar a dívida. Porque é bem comportado. Angola entrou na moratória, só que tem uma desvantagem. Já vai começar a pagar depois das eleições, está quase. E do ponto de vista de riqueza, não criaste riqueza para pagar a dívida. Traz um ano em que vais... Aquilo é tipo, estás a entregar o teu filho no meio bolo, não é? Nessa perspectiva. Tu estás a entregar o teu filho ao feiticeiro. De uma vez só vais pagar muita dívida. Se o orçamento em 2020 pagavas 50% do orçamento era para pagar dívida, pode chegar até 80% para pagar dívida. E é dívida externa em divisa que você não tem. As suas reservas são 8 mil milhões de dólares. Dos mais baixos que nós tivemos. Então não é muito interessante, inteligente ver essa perspectiva da dívida. E depois, há uma questão interessante. Você vem com o discurso de reestruturação da dívida. É um outro problema, que o mercado vai ficar já esse indivíduo, já não vamos conceder crédito no longo prazo. Isso é coisa que o credor não esquece quando você reestrutura a dívida, porque você está dizendo não vais pagar. Ou nem o juro, aquele juro, ou não vais pagar no tempo pré-acordado. Então é nessa perspectiva. A dívida pública da África subsaariana será a próxima crise dos países da África subsaariana. Principalmente aqueles países que são os mal comportados. São 6 países mal comportados. Em quarto lugar o São Tomé e Príncipe com 73,6%. Em quinto a Zâmbia, 108,7%. E não podia dizer o nosso amigo do Mugabe, que já foi, Deus tenha. O Zimbábue em sexto lugar, que naturalmente 51,0% do PIB, né? Mas que de facto o continente africano está numa lamaçala interessante. Agora não sei se é Kuduro ou Funaná, ou qual é a dança que de facto esses devedores do continente africano terão. E depois, há uma previsão interessante. A Fitch defende que até 2030 Angola não vai baixar a dívida para 100% do PIB. Ou seja, a dívida pública de Angola fica acima de 100% do PIB até 2030. Porque a Fitch diz que não estás a criar riqueza. Ou seja, a reforma econômica, a tentativa de reforma econômica não é para criar riqueza. Não estamos a criar riqueza. Por quê? Porque o entusiasmo, a motivação, a persuasão, o gigante adormecido que os empresários e as famílias têm, que deveria existir antes de existir dinheiro, o pessoal só pensa em dinheiro sem produtividade, não está a acontecer. Então o problema não é dívida pública, não é FMI. São os países africanos que continuam imberbes, assente na corrupção, no tráfico de influência, e os africanos da África subsaariana pensam que não vão morrer, vão levar o país no buraco, e naturalmente isso atrasa o país. O problema não é dívida, todos os países fazem dívida, mas sabem que têm que fazer para pagar. E serem bem disciplinados do ponto de vista do rating internacional dos bem pagadores. E naturalmente as gerações vindouras ficam mais alegres e felizes porque do ponto de vista de infraestrutura, quer social, quer económica, quer política, são as melhores do mundo. É nesse sentido, Joel Costa, essa é a minha contribuição. Muito obrigado, Dr. Yuri Kishina, Dr. Augusto Fernandes. Estamos agora a caminhar para a parte final do nosso programa de hoje, o Hora da AmCham, programa de rádio que lhe conta a atualidade das relações entre Angola e os Estados Unidos da América, e aqui também analisamos as questões do mundo, sejam elas financeiras, económicas, sejam elas ligadas ao setor dos petróleos ou a outro setor económico em Angola ou no mundo. Vamos agora fechar exatamente este tópico do apoio do Fundo Monetário Internacional e olhar para o preço do petróleo, não é? Que, como se pode ver, continua a crescer. Ontem, terça-feira, o preço do barril de Brent estava fixado em níveis e valores considerados altos, e nós gostávamos de ouvir o que é que tem a dizer sobre isso, né? Porque é um tópico, digamos assim, muito interessante. Hoje em dia, quando se fala com as pessoas no nosso país, nota-se que quase toda a gente vai olhar para a questão do preço, tenta saber como é que está o preço do petróleo para efetivamente poder perceber se a economia vai melhorar ou não. Ou seja, até qualquer cidadão sabe. Claro que o preço do Brent está nos valores mais altos sempre, já 65,95, bem perto, fechou em 65,95 ontem e vai abrir os mercados hoje nesta fasquia. O nosso preço médio está na casa dos 30. O que isso poderá efetivamente significar esse preço alto? Já alguns economistas, o nosso painel de petróleo e gás já deixou claro que não devemos enganar-nos e achar que vamos ter, por facto do preço do barril de petróleo estar alto, que vamos ter superávit ou que efetivamente
vamos ter alguma folga orçamental. Dizem que não, porque efetivamente não se sabe qual é a quantidade de petróleo que está comprometida com a China. E portanto fica difícil saber o que é que de facto é lucro. E serem céticos e dizerem, Joel, vamos devagar, estamos a ver aí cálculos que Angola vai ter uma folga de X, mas na verdade há fatores que não se percebem. Mas mesmo assim, queria ouvir a vossa opinião. Esse preço alto, a 65, qual é a vossa opinião? O que é que pensam que vamos ter? Vamos ter excedente ou não? Se houver, o que é que vamos fazer com esse dinheiro? Qual é a vossa opinião? Joel, de facto, ainda é cedo, não é? Porque vamos recordar que o ano passado, 2020, também começou assim. Janeiro foi bom, fevereiro foi bom e em março veio aí um Covid e tudo foi para baixo. Quer dizer, esta é uma variável que nós não conseguimos controlar. Nós, de facto, vamos fazer fé que vai bem, mas é caricato e são às vezes fenômenos que não me deixam dormir, não é? O petróleo começou a ir bem, o Kwanza começou a apreciar. Há um paralelo aí que parece que já estamos a torrar dinheiro na taxa de câmbio. Então, não é muito bom. Isso começa a parecer mal, não é? Porque enquanto o petróleo estava a cair em picos, a taxa de câmbio andou aí a dançar e todo mundo a gritar. Mas 3 últimas semanas já vou vendo aí alguns indicadores e algumas notícias de ligeiras apreciações da taxa, que implica dizer, parece que já estamos a fazer mau uso dos excedentes que estamos a ter do petróleo. E provavelmente daqui a pouco vamos começar a ouvir revisão do OGE para aumento das despesas. É o que o doutor Yuri chamou a atenção e muito bem, que em 2022 começamos a pagar dívida. Moratória não é para todos sempre. Já estamos com o pé na lama ou na mina, temos que saber tirar, saber chamar o sapador. Veio agora uma equipe de sapadores, está a dizer, não se mexem, fiquem quietos para a gente ver se conseguimos desativar aí a mina. Parece que nós estamos a querer dançar o kuduro ou a lambada, conforme disse o Dr. Yuri. A mina poderá arrebentar. Se nós não fizermos bom uso destes valores agora, não é? E que não sabemos quanto tempo vai demorar, e eu que espero que demore mais para a Angola poder ter um bom comportamento. Mas tudo está a mostrar que estamos a começar mal. Começamos mal, já está-se a ver aí a partir do BNA, e daqui a pouco vamos ver aí a partir das finanças que o comportamento vai ser extensivo, não esquecendo que estamos num ano pré-eleitoral. Num ano pré-eleitoral, o governo vai querer desafogar um bocadinho o cinto que tem estado a apertar durante os últimos 3 anos. Isso poderá ser muito mau. Se assim for, não vai ter superávit nenhum. O déficit poderá continuar aí se você inscrever mais programas, se você procurar mais despesas, se você fizer atualização do salário da função pública em função daquilo que tem sido a perca do poder de compra. Quer dizer, há vários fenômenos que nós também ainda não sabemos qual será o comportamento do executivo, não é, perante esta ligeira subida do preço do petróleo, se continuar para os próximos 3 meses. É dizer que o orçamento foi aprovado com 39, quando nós falamos que hoje estamos a comercializar a 69, há uma margem muito grande, quase ao dobro, né? Está quase a dobrar. Então é preciso saber o que é que vamos fazer com essa margem, mas o nosso conselho, a nossa recomendação é não inscrever novos projetos, é não torrar esse dinheiro na subvenção do combustível, da energia elétrica, continuar com a disciplina, pegar esse dinheiro para fomentar aquilo que de facto é atividade empresarial, fazer com que este dinheiro faça com que o Estado vá menos ao mercado pedir dinheiro emprestado, conforme disse o Dr. Yuri muito bem. Se diminuirmos essa questão de buscar dinheiro emprestado, sobretudo na praça interna, e também nem na externa devemos ir lá buscar porque temos incidentes, vai haver alguma folga para os bancos começarem a negociar com as empresas e as famílias, porque se o Estado diminui a sua necessidade de endividamento junto da praça nacional, quem de facto tem dinheiro na mão, que são os bancos legalmente, vão ter que encontrar sítio para alocar esses recursos. E o sítio que nós vimos é as famílias e as empresas. Nós recomendamos que geram riqueza, embora que tenha aquela parte que recomendamos no princípio, que essas famílias e empresas têm que também ser produtivas. Mas pronto, vão ao banco, tomam já o empréstimo, se o Estado não pegar o dinheiro, sair da corrida do dinheiro, porque nessa altura, o Estado na corrida do dinheiro, os bancos não vão pensar 2 vezes, nem com aviso 10 do BNA, nem com arma apontada à cabeça, se eles vão colocar dinheiro aí para as empresas. Vão colocar o dinheiro para o Estado. Então, preciso aproveitar isso para poder reanimar a economia. Não cometer os erros que cometemos no passado. Porque
porque no passado já cometemos muitos erros. O petróleo já teve 100 e não fizemos nada. Agora está a 60 e já estamos a bater palma e já estamos a cometer os mesmos erros. A recomendação é termos os pés bem assentos no chão, esperar que não aconteça nenhum fenômeno extraordinário, mas os indicadores que olhamos são claros. Os Estados Unidos saem da produção, saindo os Estados Unidos da produção e a OPEP não aumentando as cotas de produção, acaba por ter uma escassez de produto no mercado, e esse mercado de petróleo e gás reage muito com a procura e a oferta, o preço. E o preço está aí a reagir bem. Então isto aqui não é muita coisa, é os Estados Unidos que deixou de produzir. E, provavelmente, espero que não caia uma bomba na Arábia Saudita ou que não caia uma bomba no Iraque, quer dizer, que também podem mudar a dinâmica da coisa, não é? Fala-se também que há um reforço das sanções a nível do Irão, mas também ainda temos aqui a relação Estados Unidos e a Rússia, porque no final do dia essa variável preço do petróleo tem estado a ser utilizada como geoestratégica nos confrontos direitos entre a Duma e o Washington. Então é preciso ver muito bem que não aconteça aí fenômenos que venham desvirtuar isso, e o preço vai continuar na sua escalada de subida, porque tivemos Covid, o consumo baixou e agora as pessoas estão a sair para a rua, estão a ir para os supermercados, os carros estão a andar, o consumo está a aumentar, um elemento-chave produtor saiu da produção, quer dizer, aí muitas variáveis a agitarem a água neste mercado. E eu me lembro aqui, Dr. Yuri, aquela palavra do professor, o grande jacaré, Dr. Jacob, que quando atiras a pedra lagoa, faz ondas, e aí ela fica aí, demora um tempo até estagnar. Então, esses são pedragulhos que estão a ser atirados no mercado de petróleo e gás, e está aí a agitar as ondas, não é? Graças a Deus é para positiva, e quando é para positiva é para o bem da economia angolana, mas esse bem só vai ser para gerações futuras se nós conseguirmos aproveitar. Mas se nós pegarmos esse bem que o petróleo nos está a trazer para ir gastar em Portugal, no Rossio, fazer compras, voltamos a ser aqueles consumidores compulsivo, petrodólares e por aí em diante, de nada vai servir. Muito obrigado, Dr. Augusto Fernandes. Vamos então fechar esse painel com o Dr. Yuri Kishina. Yuri Kishina, vamos olhar para essa questão. Preço do petróleo a 65, o Brent, né, referência para as exportações angolanas, quando o preço médio $39, muito acima. O que é que efetivamente se pode dizer sobre isto? É bom para Angola, vamos ter superávit, vamos ter folga orçamental. Se tivermos, claro que os especialistas em petróleo dizem cuidado, que não sabe qual é a quantidade de petróleo que está competida, porque nós vamos, conseguimos, não é que não vamos pagar de todo, não é? Em alguns casos não pagamos as amortizações, mas pagamos os juros. Noutros casos não estamos a pagar juros, mas estamos a pagar a amortização. Então, ou seja, não pagas o pacote completo, mas pelo menos pagas metade. Mas o que é que isso significa para o país, Dr. Yuri? Bem, o Joel quase respondeu. O importante para Angola não é preço. O importante é a produção. Aí está. Repara, a produção tem mais impacto na criação de riqueza de qualquer economia do que o preço. O importante é a produção. Se o preço está a subir e a tua produção está a cair, é como se fosse nada. Aqui são 3 pontos. Depois, também temos que começar a buscar as experiências da Angola no passado. Em 2011 e 2012, o preço estava a aproximar a 100. A economia cresceu que é abaixo de 3, Joel. Em 2011, quase chegamos aí em 2, qualquer coisa, a economia já não estava a reanimar, era sinal de que teríamos uma crise enorme. Em 2011, 12, já tinha sinal de crise. Nós não vimos absolutamente nada. Vamos então ver, o Presidente da República quando entrou, 2018, 2019, o preço médio era quanto? Acima de 55. A economia saiu da crise, não é o preço, Manuel, Joel Costa. Não é o preço, é produtividade, produção, esquecem o preço. O preço pode chegar até 100 e o Joel continuar em crise. Eu gostaria de dizer que estava de feitiçar. Não, é mesmo só produtividade, é resultado, é produção, é eficiência, é explorar talento. Mesmo no próprio setor petrolífero, não exploramos ainda o próprio setor como tal. Estamos aí buscar ou cavamos a base e lançar concurso. As próprias bacias estão ainda, nem conseguimos explorar. Então é nessa perspectiva. Nós estamos mais... É aquela antropologia de imagem. Nós temos que sair disso, Joel Costa. Temos que ser mais prático. E depois há um outro elemento também. Esquece que esse dinheiro vai ser relançado para o setor produtivo. Não vai ser relançado porque você está no período eleitoral. No período eleitoral, ciclo político-econômico, a economia vive uma vida que não é dela. A tendência é lhe drogar, está a drogar alguém. Quando você está a drogar é para você aproveitar alguma coisa.
né? Portanto, uma jovem quando é raptada, lhe drogam para ser uma outra pessoa. Então, num período eleitoral, pré-eleitoral, a economia é drogada. Não será uma economia real como está. Agora, depois da droga, vem a ressaca. Volta novamente a crise. Essa é a grande questão que se coloca. Depois, nós temos um outro elemento. Eu tenho assistido, e até o Augusto falou muito bem, sobre a apreciação do Kwanzaa. Aquilo apenas é um episódio, é um filme. Por quê? Não tem nada a ver com a recuperação do preço do barril de petróleo. Tem a ver apenas com o quê? Com o Covid. O Covid está a influenciar que a procura de dólar no mercado cai. Se a procura cai, o Kwanzaa vai pensar que é já esperto, estudou muito para a prova, mas continua a cabular no dólar. O que está a acontecer aqui? É que os importadores reduziram, morreram alguns, ficaram poucos, pressionavam a procura de divisas. Segundo, as férias, reduziu as férias lá fora em função do Covid. E em terceiro lugar, os estrangeiros não conseguem mandar dinheiro, já não estão a pressionar muito para mandar aceitar, não, agora ficar em Angola. Então, esses fatores com o Covid, está a dar ar de graça, parece que o Kwanzaa está a apreciar. E, naturalmente, alguns analistas pensam que é a recuperação das reservas, não tem nada a ver. É o próprio mercado que está a ajustar-se à situação do Covid, de pouca procura. Isso vai acontecer. O Joel Costa vai me dar razão, porque Angola não tem perna para andar, para jogar futebol. Quando o Covid sumir, a pressão que vai cair para ir no dólar, vai haver um outro tombo no Kwanzaa. Eu ouvi até um economista dizer que já chegamos no equilíbrio. Não sei se ele conhece o equilíbrio. Então, repara, não existe equilíbrio. Essa teoria é nos livros. Na prática não existe, porque é desejo, é gosto do agente econômico. É nessa perspectiva. A especulação é fundamental, é que traz crescimento econômico. É por isso que eu sempre defendo que o mercado é a única solução para tirarmos o país da pobreza. Temos que dar ao mercado, aos empresários, às famílias, parem de colocar barreira. Se estamos a querer fazer revisão constitucional, vamos tirar o Estado na linha de frente da economia para deixar o povo, os empresários. Até tem que dizer que quem coordena a economia são os empresários. Vale a pena dizer para que a economia cresça. Então, o nosso problema não é preço do barril de petróleo. Quando o preço sobe, eu meto mais a mão na cabeça. É agora que vamos adiar cada vez mais a resolução dos problemas do país. Não existe resolução dos problemas quando há muita riqueza. Não existe. Em casa, o pessoal só ganha juízo quando não tem dinheiro. Todo mundo quer fazer alguma coisa para trazer dinheiro em casa. E é nesse período para reinventarmos, sermos inovadores, criativos. Só que o modelo não está a conseguir explorar os talentosos, porque não mudamos efetivamente. Temos algumas partículas do pós-marxismo que está a nos segurar para nós voltarmos atrás. As economias pós-marxistas têm um problema com o capitalismo. Quando passam para o capitalismo, não vão de corpo e alma. Eles respeitam, mas não o amam. Eles transformam em capitalismo de compadria. Mercantilismo patrimonial, que é do Estado e privado, está a ver? O empresário brinca de Estado e o Estado brinca de empresário. É o que está acontecendo na nossa economia. É fundamental alterarmos esse modelo. Não é o preço do barril de petróleo. Esquecem o preço do barril de petróleo. Apontem a produtividade, produção. Isso é fundamental. É produção. Se bem que você amarrou-se na OPEP, porque a imagem, luxo da miséria, naturalmente é muito complicado. O fundamental é a produção. Eu defendo produtividade. Nas minhas provas, eu cobro aos estudantes produtividade, produção para aprovar de classe. E na economia e na vida, eu sou um economista que ama a produtividade. Porque eu sei que é a eficiência, que é a produtividade, que é a poupança, que faz com que os países atinjam níveis estrondosos, extraordinários, e as novas gerações vão orgulhar-se com o passado e os nossos mais velhos. Não é discurso nacionalismo, é criação de emprego que é mais importante. Criação de emprego, vamos combater a pobreza. Não é dar dinheiro, dar para naturalmente os outros fazerem alguma coisa, dar o anzol para pescar o peixe. O setor social sem economia não existe. O setor social é política. É preciso ter economia. Uma economia que está a crescer, a educação também tem mais recursos, os professores ficam mais alegres, a saúde também tem mais recursos, até a zungueira pode colocar a sua filha, o seu filho na girassol, porque tem crescimento econômico, a riqueza nesse sentido. Portanto, é produtividade e não o preço. Produtividade. Amor à eficiência e à produtividade é mais importante. Muito obrigado, Dr. Yuri Kishina. Muito obrigado, Dr. Augusto Fernandes. Chegamos ao fim do nosso programa. Vamos agradecer aos nossos convidados a falar sobre temas que interessam a economia. Dr. Augusto Fernandes, muito obrigado. Esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Obrigado. Depois dessa aula magna do Dr. Yuri, o país vai mudar. Vamos também agradecer ao Dr. Yuri Kishina. Dr. Yuri, muito obrigado. Continuação de boa quarta-feira. Eu é que agradeço. São aulas mínimas, não tem ainda grande aula, Dr. Augusto, mas eu aprendo muito com as abordagens do Dr. Augusto. Já tenho escutado o programa antes de eu estar aqui com o Dr. Engenheiro Godinho. Eu acho que tem sido pedagogicamente ajudando a sociedade e veio também contribuir para ajudar o país. Nós todos somos angolanos, cada um vai fazer, dar o seu melhor para o país ser um outro e vamos tentar deixar alguma coisa para nós. Muito obrigado.
E agora, João Costa e António Santos despedem-se, né, com a promessa de regressar na próxima quarta-feira, que, como se sabe, na segunda quarta-feira do mês é dia de analisar o petróleo, como é que anda o petróleo em Angola, no mundo. Aqui estaremos com o nosso painel de petróleo e gás. O painel de economia despede até à próxima semana. Até lá. A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.